Vamos fazer leitura, irmão, na palavra de Deus que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. No capítulo 2. Palavra também conhecida. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém. Paulo salienta, ressalta e mostra nessa carta essa obra que transcende tudo que o ser humano pode entender. Uma obra que resgata, que tira da maldição, que troca o destino, que transforma de uma forma tão maravilhosa quem não merecia ser transformado, que perdoa quem não merecia ser perdoado e que ama quem não merecia ser amado. É alguma coisa muito maravilhosa demais, porque
nós vemos duas coisas maravilhosas em Jesus: a misericórdia e a graça. A misericórdia é porque nós merecíamos ir para o inferno e nós não vamos. A graça é porque nós não merecíamos o amor nem a salvação, e Ele nos ofertou. Portanto, Ele negou a maldição que era nossa e nos deu a bênção que nós não tínhamos. Essa é uma obra que transcende tudo, irmãos. É uma coisa muito magnífica, porque o ser humano, ele não pode entender isso. Um ser natural, ele não entende o seu estado espiritual. É muito grave, ele não consegue perceber isso. Porque ele tem vida no corpo, ele se diverte, ele corre, ele anda, ele compra, ele vende. Ele viaja, ele casa, ele descasa. Ele come, ele bebe. Ele joga. Tudo ele faz e parece que tudo vai bem. Mas não vai bem. Porque Paulo chama atenção de uma forma tão objetiva e tão forte. E fala isso para todo ser humano. Vós, estando vós mortos em ofensas e pecados. As ofensas e os pecados que ele se refere são as práticas que o ser humano se dá a elas no dia a dia. Porque o homem peca todo o tempo. E o pecado, ele não tem mais a consistência, nem o cheiro de pecado para eles. Eles não percebem mais isso. Mas quem está nessa circunstância, nessa situação, vivendo o mundo, sem a vida espiritual, aqui está bem claro, estão mortos. Estão mortos. Eles não estão vivos. E não é pesado isso demais? É isso que está escrito aqui. E nós também andamos assim no outro tempo. Quem somos esses que andamos? Todo ser humano, antes de Cristo encontrar com ele fazia parte dessa multidão de cadáveres que respiram, que falam, que correm, que compram. São mortos. Por isso que Salmos escreve assim, a palavra de Deus em Salmos. Prestem atenção nisso, queridos. Na mansão dos mortos, ninguém louva a Deus. E ele completa, nem aqueles que descem ao silêncio. Vocês entendem isso? O mundo é uma mansão de mortos. E os que morrem já não podem louvar mais. É um estado deplorável. E o grande problema é que não pode ser visto. Só tem uma forma do ser humano perceber o estado grave da sua situação. É quando a misericórdia de Deus, acompanhado da graça, encontra-se com o ser humano e ele percebe a sua situação. Então ele se arrepende e aceita e pede a Jesus perdão dos seus pecados e confessa Jesus como seu único, pessoal e suficiente Salvador. Nesse momento, rompem-se as amarras que prendem o homem e a mulher ao pecado, e ele vai ser livre, porque o ser humano não é livre. Nem os judeus estavam livres, eles acharam que eles eram livres. Jesus falou assim: se o Filho vier e vos libertar, vós verdadeiramente sereis livres. Eles se sentiram ofendidos. Disseram assim: como isso? Nós temos por pai Abraão, nunca fomos escravos. O Senhor estava se reportando à escravidão do pecado. Eles achavam que eram livres, mas não eram livres. Os homens acham que são livres, eles não são livres. São servos do pecado, porque o pecado, ele é exigente. Uma vez que o homem e a mulher praticam o pecado, ele todo o tempo reclama novas práticas. É uma escravidão. Alguém pode dizer: eu não mato, eu não roubo, eu não faço um negócio mal feito, eu sou pai de família, eu sou mãe de família. Ótimo. Mas se for andar na esfera nossa, do nosso relacionamento com o mundo e com Deus,
Quem não tem o Espírito Santo, vai chegar um momento que ele começa a aparecer então os problemas. E aí é o relato da morte. Foi por isso que Jesus Cristo veio aqui. E é isso exatamente uma visão que nós temos agora por causa de Jesus Cristo. Senão nós não teríamos também. Em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Você sabe o que é o curso deste mundo? É que o mundo oferta. Alguém vai dizer, eu não frequento baladas, eu não mato, eu não roubo. Mas irmãos, note isso. A palavra fala, quem tropeça no mandamento, tropeça em todos. Tem os crimes grandes, claro. A grande maioria não está inclusa nos grandes crimes. Mas os pequenos, vários deles, vão contaminando e a pessoa está morta. Por isso que ele fala, andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Vocês percebem isso? Ele está dizendo que autoridades que andam na terra, na atmosfera, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele está dizendo que existe autoridade nos ares do mundo e que essas autoridades, elas fazem as pessoas se inclinar à prática do pecado e elas mesmas se alimentam desse pecado. E esses tais se tornam filhos da desobediência. Desde que Adão pecou, a prática do pecado foi instalada na terra, irmãos. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. A nossa carne tem desejos, e os desejos da nossa carne não são bons. Eles precisam ser refreados, eles precisam ser contidos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E olha isso aqui, e éramos por natureza filhos da ira. Ninguém se ofende, irmãos, mas essa é a verdade. Quem não é filho de Deus é filho da ira. É filho da ira. Como os outros também. Isso quer dizer que se alguém é filho da ira, se ao longo da sua vida ele não tiver um encontro com Cristo e não mudar seus caminhos, ele vai encontrar um tribunal e vai encontrar uma condenação. Porque os livros vão se abrir. Está escrito isso, irmãos. Vocês já leram em Apocalipse? Abriram-se os livros. Abriram-se os livros. E depois fala, e abriu-se o livro da vida. Então, são duas situações distintas. Os livros e o livro da vida. Os livros vão ter as nossas histórias. O livro da vida tem a relação daqueles que foram salvos por Jesus Cristo. Deixaram de ser filhos da ira e se tornaram filhos de Deus. Por isso ninguém nesse mundo, ninguém pode dizer que ele é filho de Deus, senão por Jesus Cristo. O único filho de Deus, legítimo, que nasceu aqui, o nome dele é Jesus, também chamado de Emanuel, Deus conosco. Nós nascemos debaixo do ambiente de pecado, e o pecado está em nós desde a infância, ainda que não manifesto. Por isso que a criança não é imputado o pecado dela. Jesus falou, deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Ele fala assim, das crianças de peito eu tiro perfeito louvor, porque nelas o pecado não manifestou-se como o Senhor, mas no ser humano adulto todo já foi manifesto. E é isso que nós temos que voltar a ser, uma criança outra vez, no nosso sentimento, no nosso pensamento. Aquele que não se fizer como uma criança não verá meu reino. Nós temos que nos fazer criança, não no entendimento, mas na malícia. E Paulo estava exatamente mostrando a estrutura do poder que está aí. O que está governando o planeta, quem anda nos ares e como o ser humano está depravado, desqualificado.
ele faz coisas horríveis e já não se arrepende mais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Nós somos salvos pela graça. Ninguém se salva se não for por Jesus. Tem pessoas que acham que vão se salvar porque filiaram a ordens secretas em que promete salvação. Irmãos, ninguém se salva se não for por Jesus. Não tem ordem secreta, não tem metafísica, não tem estudos paralelos. Nenhum mestre, ninguém pode levar um homem até as moradas de Deus. E ele falou tão claro que ele disse: ninguém vem ao Pai, porque o Pai estava nele. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou a porta de entrada. E disse mais: todos que vieram antes de mim são ladrões e são salteadores. Eu sou o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o único jeito, é Jesus. Então nós temos que afinar com Ele a nossa história. Quanto mais afinado eu estiver com Jesus, mais feliz eu vou ser. A bem-aventurança, que é uma palavra que é muito usada na Bíblia, bem-aventurança quer dizer portador de uma felicidade celestial. Eu sou feliz porque eu sinto Jesus em mim. Essa é a proposta. Você é feliz porque você sente a vida de Deus em você. De outra sorte, você seria uma pessoa morta. As pessoas estão aí vivendo, mas eles não sabem. Só existem dois caminhos. E o caminho muito largo, e a porta é muito larga, ele consegue andar de qualquer maneira por aí, não tem problema. Mas no caminho espiritual, o caminho é apertado, e a porta é estreita. Não se anda de qualquer jeito. Isaías, pelo Espírito de Deus, ele viu esse caminho e falou assim: haverá um caminho alto, cujo nome é salvação. Nem os doidos errarão esse caminho. Olha que interessante. Mas não será para todos, será para os caminhantes. Vocês entendem isso aí? Esse caminho chamado Jesus não é para todos, mas é para aqueles que aceitam o sacrifício dele na cruz e confessam que não são daqui, porque ele mesmo falou: eu não sou daqui e vocês também não são mais daqui. Que desde que o Espírito de Deus entrou em você, você não é de você mesma, nem você é de você mesma mais. Você agora é de Deus, conquista de Deus. E a estrutura que tem fora, a cada ano degrada mais. E aqui ele fala uma palavra que foi muito mal interpretada por alguns daquela época. E ele teve muito problema com isso, porque ele estava dizendo o seguinte: ora, se eu estava morto no pecado, porque ele mesmo estava, vocês lembram, ele matava cristão. Estevão, aquele homem santo, diácono, não é? Que viu o céu se abrir, viu Jesus à direita de Deus. Olha que santidade tinha esse homem. Paulo falou: quando eles matavam Estevão, eu estava lá e eu mandava matar, eu era testemunha contra Estevão. Então ele estava morto também. É por isso que ele usa o nós, e nos ressuscitou. Ele considera essa mudança tão maravilhosa, que um morto, quando volta a viver, é porque ele ressuscitou. E ele fala: eu espiritualmente era um morto, e todos que estão na terra são mortos, mas quando a palavra entra em nós e acreditamos, o Espírito de Deus vem fazendo morada em nós, e nós ressuscitamos. Mas não a ressurreição do último dia, essa ainda não, essa ainda não veio, essa virá. Por quê? Sois salvos pela graça. A graça de Deus capacita o ser humano, capacita a fazer coisas que ele nunca aprendeu, capacita ele com dons maravilhosos, com estrutura, com autoridade e com coragem. Paulo mesmo falou: eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, porque eu me considero como um abortivo, porque ele foi o último. Mas ele fala assim: eu sou o menor de todos, mas eu vou falar para vocês uma coisa:
eu trabalhei mais do que todo mundo. Ele não estava se vangloriando, não. Ele estava expondo uma verdade. E ele explica por quê. Todavia, não eu, não Paulo, o homem, mas a graça de Deus que está comigo. Eu trabalho mais do que todo mundo, porque me foi dada uma porção magnífica da graça, e essa graça me capacita ao trabalho espiritual. E se todos nós aqui estivéssemos imersos com mais porção da graça de Deus em nós, estaríamos muito mais capacitados a enfrentar as nossas dificuldades. Nos ressuscitou para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É muito claro, né? Somos salvos pela graça. Por meio de quê? Da fé. A única contrapartida minha na salvação é eu crer que Jesus é o Filho de Deus e aceitá-lo como meu pessoal Salvador. Se creres de todo o teu coração, será salvo. É pouco demais o que o Senhor pede, e foi grande demais o sacrifício dele. E crer em Jesus, irmãos, não é acreditar que existe um homem na história de Israel chamado Jesus, porque também todos sabem que existe um homem chamado Herodes, e nem por isso há mudança na sua vida por conhecer Herodes, historicamente. O Jesus não é o Jesus histórico só, é a missão dele, é a personalidade, é a pessoa dele. Jesus, esse homem me representou na cruz, e Deus estava nele, me perdoando na sua obra. Eu creio que Deus estava em Jesus, me perdoando, e creio que na cruz dele a minha conta foi paga. E eu vou viver agora no padrão de Deus, não segundo os espíritos que atuam nos ares. Eles não vão me governar mais. Não vou andar mais pelo sentido e inclinação da minha carne, nem pelos meus pensamentos. Eu vou andar agora com a mente de Cristo implantada em mim. Está escrito, vós tendes a mente de Cristo. Se a mente de Cristo estiver em nós, o mundo não governa os nossos sentimentos. Nós teremos outras inclinações. Não vem das obras. Ninguém se salva por obras. Mas não se enganem. As obras não levam ninguém à salvação. Mas todos salvos necessariamente têm que ter obras. Porque quem tem obra de treva testifica que ele não tem mais a salvação nele. Porque quem tem salvação tem obras próprias de quem o salvou. Há uma teologia, um ensino aí, que a pessoa pode seguir seu caminho, que ele creu em Jesus um dia, tudo que basta. Nós temos que crer em Jesus todos os dias, perseverar na fé. Quem é amigo de Deus tem obras próprias dele. Por isso que Tiago escreveu, a fé sem obras é morta. Como que alguém pode falar que tem fé e pratica toda sorte de iniquidade? É mentira dele. Não tem fé, não. A fé provoca obras, porque quem pratica o pecado está morto. Quem está vivo pratica as obras da graça. É assim que funciona. Então eu sou salvo pela graça mediante a fé, e por causa da fé que está em mim, as minhas obras mudaram, porque eu era morto e eu ressuscitei. E eu não sou morto mais. Os mortos são colocados em ambientes difíceis de se olhar, sepulcros. Aqui os mortos andam, aqui os mortos dançam, fazem filmes, jogam, são ídolos. Mas os vivos, eles se escondem do palco dessa vida. Andam diferente de todo esse povo que está aí fora. Irmãos, o caminho do Senhor é muito claro para nos mostrar nossa própria responsabilidade diante dele. Porque ele fala, somos feitura sua, criados em Jesus para as boas obras, percebes? Criados em Jesus. Ninguém nasce filho de Deus. Nós somos adotados, fomos adotados. As boas obras, as quais Deus preparou, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela.
Deus preparou essas boas obras para nós, nos inclinando a coisas boas. A nossa inclinação é para as coisas boas. É assim que o homem e a mulher de Deus, ela vai crescendo em graça, aumentando a sua estatura espiritual, gostando de coisas mais refinadas, mais puras, mais excelentes. Eu uso sempre um exemplo que é muito simples, que a natureza revela para nós. Se nós buscarmos as coisas de Deus, nós seremos, é apenas uma analogia, como o beija-flor. Ele gosta de flores, de néctar, mas senão nós seremos como os abutres. Eles gostam de carne putrefada, eles são atraídos por mau cheiro. O abutre, ele sente o cheiro de uma carne em estado de decomposição e vai até lá porque ele é atraído pela putrefação da carne. Mas o beija-flor morre de fome, mas não se alimenta disso. Ele é atraído pelo cheiro das flores. É assim que é. Quem está morto vai às carnes putrefadas. Quem está vivo vai até as flores. Quem está morto vai até o pecado, a prostituição, a lascívia, vai até a homossexualidade, ao crime, ao roubo, à mentira, à trapaça. É lá o ambiente de quem está inclinado à morte. Quem está vivo vai à palavra suave, ao amor, ao perdão, à oração, à humildade, à paciência, à calma. Cada um vê se está morto ou se ressuscitou. Para onde que está inclinado o seu coração? Se o seu coração estiver inclinado para essas coisas boas, que promovem cheiro de vida, dá glória a Deus. Deus te ressuscitou. Mas se você está inclinado às coisas putrefadas, clama a Deus, porque Ele tem misericórdia, porque Ele troca seu instinto. E você tem um instinto de beija-flor e não um instinto de abutre. Porque em fora, irmãos, o que o mundo oferece, a inclinação da carne, é a inclinação de carnes putrefadas. Para Deus isso aqui cheira mal, cheira mal. Nenhum dessas pessoas que praticam a maioria das coisas feias não tem coragem de projetar num telão que eles fazem escondido. Sabe por quê? Eles sabem que essas coisas são horríveis. A não ser a pessoa quando deprava muito, aí sim, elas não se incomodam com mais nada. Mas grande parte das pessoas que vivem no pecado não querem que seu pecado apareça. Mas filho de Deus é assim, se vai para o pecado e não muda, porque o diabo ajuda a pecar, mas não ajuda a esconder o pecado não. Depois ele envergonha. Mas olha, a palavra do Senhor está aqui. Você ressuscitou? Você é uma mulher feliz, é um homem feliz. Você ressuscitou. A mansão dos mortos está aí dançando. Olha o carnaval, quanta coisa tenebrosa acontece nesse mês de outubro, em festas como Halloween, invocando as próprias trevas, vampiros, coisas horríveis. Todo mundo se diverte com isso. Irmãos, nós temos que olhar para frente, porque esse mundo aqui não tem nada para nos ensinar. Nem os nossos professores, se não tiver uma formação cristã, o que ele pode te ensinar são disciplinas técnicas, valores se apega na palavra de Deus. Tem muitas pessoas que por achar que o professor é muito sábio, acaba adquirindo seus valores. Valores só tem um sábio para você adquirir com ele, chama-se Jesus Cristo. Portanto, lembrai-vos de que no outro tempo, eres gentis na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, porque os judeus, eles se circuncidavam, e eles então começaram a ficar vaidosos, porque eles eram separados dos outros povos. Foi Deus que os separou. Só que eles não tinham obras de quem era separado, e não adianta. Ele falou, nem todos de Israel são israelitas. Porque não tendo obras, era necessário que tivesse as obras da lei. Eles não tinham. Aqui ele fala, irmãos, nós não tínhamos nem sequer a circuncisão. Ou seja, nós não éramos nem povo do pacto. Nós estávamos fora de tudo. Não tínhamos não tínhamos a lei e não tínhamos a graça. Nós estávamos na desgraça. É isso que ele está explicando aqui. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, não tinha graça, não tinha lei, estranhos aos concertos da promessa,
A promessa feita para Abraão, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Agora o Senhor, aqui na frente ele explica, quer ver? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Vocês entendem isso aqui? Lá no templo de Jerusalém, tinha um muro, e esse muro separava até onde um gentio podia ir, ou seja, o não judeu. Se ele passasse dali, foi encontrado no século passado um fragmento do muro onde estava escrito isso aqui: se você passar daqui, é o limite de um gentio, você certamente será responsável pela sua morte. É o limite que um gentio podia ir. O gentio não podia entrar dentro do ambiente do templo dos judeus, era o limite. Jesus falou, no templo tinha uma separação, o gentio não podia entrar, mas quando eu subi na cruz, eu derrubei essa parede, e o templo foi derrubado também. Aquele templo físico foi derrubado, e ele falou, eu derrubei a parede, agora o judeu não me acha por ser judeu, nem o gentio me perde por ser gentio. Quem me aceitar, eu faço dos dois um novo povo, que é a igreja. Agora essa questão de ser judeu, ser gentio, perdeu a importância. Importante agora é ser cristão. Essa é a proposta dele. Exatamente por isso que ele foi lá no templo, quando ele foi crucificado, rasgou o véu que separava o santo dos santíssimos e falou, ninguém podia entrar no santuário. Lá no santíssimo, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Agora o véu está rasgado. Agora o gentio e o judeu, se o judeu aceitar Jesus como seu salvador, o gentio aceitar Jesus como salvador, formamos uma família nova. E essa família nova vive segundo o padrão de Cristo. Vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, Ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Eles, quando o anjo foi anunciar a vinda de Jesus, ele apresentou-se na casa de uma camponesinha, uma mulher simples, no cair da tarde, e falou com ela, salve agraciada, o Senhor é contigo. Apresentou-se como um homem. Ela ficou pensando, mas que saudação diferente, eu não conheço esse homem. Mas não era um homem, era o anjo que assistia diante do Senhor. Ali, o Senhor disse assim, em ti vai ser gerado um varão, ele vai reger as nações com vara de ferro. Ai de quem tropeçar nele, ele vai ser uma pedra de tropeço. Ai de quem cair sobre ele, ele vai ser uma rocha de escândalo. E aqui, irmãos, ele deixou bem claro, estabelecia ali agora um marco novo, uma pedra para a sustentação de um povo, de uma igreja. E nós estamos construindo a nossa casa em cima dessa pedra, que muitos se escandalizaram nele, se escandalizam até hoje. Outros zombaram dele, porque ele era simples demais. Mas, irmão, veja que, no qual também vós juntamente sois edificados para moradas de Deus no Espírito Santo. Enquanto aqueles judeus se admiravam com a estrutura do templo, falaram para o Senhor, olha, Senhor, que templo, olha que coisa mais linda. 47 anos isso foi feito.
O Senhor disse, ele não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada aí. A glória que vocês estão olhando não é glória mais. Mas eu vou falar para vocês, derribar esse templo, em 3 dias, eu reedifico ele. Eles pensaram, mas 47 anos gastou para construir isso? O senhor vai construir em 3? Mas eu estou falando, ele está falando de outro templo. Ele, no 3º dia, a morte não conseguiu mais segurar Jesus. Teve que soltá-lo. Ele subiu pela autoridade dele, pela força de Deus. Assentou-se e está sentado à direita do Pai. E é Senhor de tudo. E como ele ressuscitou, ele prometeu, já eu volto e vou ressuscitar vocês também. Vou tornar vocês todos semelhantes a mim. Essa é a proposta dele. Você está construindo seus valores em cima de uma rocha que não balança, que não se abala. Veja que material você está pondo aí. Tem gente colocando material de segunda na construção dele. Tem uns que colocam material bom demais. Já leu o que está escrito em Coríntios, eu acho? O fogo vai passar aí, vai provar cada obra. Casa de palha, de madeira, vai queimar. Vai ter prejuízo. Mas se estiver em cima da rocha, ainda se salva como que pelo fogo. Mas se você construir uma casa bem boa, vai ser para alguma honra, porque existem 2 tipos de galardões. Um é o que nós vamos receber da mão do Senhor. Bom e fiel servo. No pouco você foi muito fiel. Agora eu vou te dar muito. Tanto quanto você nunca imaginou. Mas fala, aqueles que forem achados nos livros e não no livro da vida, você vai fazer, você merece ficar com tal grau de sofrimento. É cada um gritando mais que o outro. Porque depois que acabar tudo, é um abismo embaixo e a glória em cima. E entre um e outro, ninguém mais muda de lugar. É o povo gritando lá embaixo. Cada um sofrendo no grau que merece. Galardão da iniquidade. Lá em cima, todos glorificados receberão também o galardão da santificação e das boas obras. Quantos naquele dia vão falar como falaram aquelas virgens doidas? Dá tempo, me empresta um pouco do seu azeite. O esposo já chegou, não dá para a gente negociar muito mais. Me empresta do seu, vai comprar na venda, vai na venda. Eu não posso te dar do meu. E a venda é tudo de graça na venda. Pega aqui tudo que você precisar. Essa venda aqui não cobra nada. Enquanto é tempo, encha-se do azeite, encha-se do Espírito de Deus. Porque naquele dia vai ter pranto e vai ter ranger de dente. Mas para nós vai ser um dia de júbilo. Ali há de se ver o grande abismo. E muitos lá embaixo vão amaldiçoar o dia que nasceram. Muitos vão falar, eu estive no meio desse povo. Eu fui louco. Mas o Senhor um dia falou uma parábola. Eu nem sei se é parábola, porque nem fala que é ali. Eu nunca vi parábola ter nome de personagem. Naquela ali tem nome o personagem. Lázaro e o rico. Lá embaixo a coisa estava ruim para Lázaro, hein? Ele estava entre o fogo ardente. Lázaro não, o rico, perdão. E Lázaro no seio de Abraão. Para Lázaro a coisa estava boa. Para rico, aliás, o rico não tem nem nome. O mendigo tem nome, o rico não tem. Porque para o Senhor é assim, ó, quem é dele tem nome. Vocês veem quantas coisas acontecem, né, irmãos? E as pessoas não prestam atenção. Aquele rico tentou sair de lá. Fala para Lázaro, pelo menos põe uma gota de água na minha língua, está muito difícil aqui. Eu falei, não, seu tempo passou. Então deixa eu ir lá falar para meus parentes, para eles verem que esse negócio aqui é sério, não é brincadeira.
Não. Eles têm a lei, têm Moisés, mas eles não vão acreditar em Moisés. Não. Também não vão acreditar que alguém possa ir dos mortos conversar com ele. O assunto está fechado. Você fica por aqui e Lázaro por lá. Essa é a justiça de Deus. Aqui você pode passar o que você tiver. É tempo marcado para acabar. Na glória, a glória nunca acaba. E lá embaixo, o fogo não apaga e o bicho não morre. Cada um escolhe para onde quer ir. A escolha é nossa. Deus já fez a escolha para nós. A dívida era grande demais, a gente não ia dar conta de pagar. E Deus sabe disso. Ele esteve aqui em Jesus, negociando a nossa dívida. Se você crê em mim, você muda seu jeito. Nasce outra vez e nós ficamos amigos. Sua dívida não tinha pagamento, agora tem, a misericórdia. Você não merecia nada, mas eu resolvi te perdoar. É misericórdia. E já que eu te perdoei, eu vou te dar uma coisa que você também não merecia, que é a graça. Eu vou te capacitar para trabalhar para mim. Que o Senhor nos capacite nessa seara a trabalhar para Ele, sem desanimar. Tudo que você passar aqui, que te viesse chorar, ficar decepcionado, guarda. Um dia no acerto você vai falar assim: eu vi tudo que você fez. Vamos fazer uns acertos de conta aqui. Os galardões virão. Tudo está dentro do que foi combinado com a gente. O Senhor nunca falou que ia ser muito fácil. Nunca falou. O Senhor nunca falou que você não passaria a prova. Ele falou pelo contrário. Não cuideis que eu chamei vocês para a paz, eu chamei vocês para a guerra. Não uma guerra física, guerra carnal, mas é uma guerra contra essas forças que andam nos ares, governando as pessoas. Eu vim separar mãe de filha, pai de filho, nora de sogra. Vocês já leram isso? Porque à medida que a palavra entre nós e o Espírito Santo se apodera de nós, nós ressuscitamos e paramos de correr atrás do mundo. E as pessoas que estão em volta de nós, muitas vezes não aceitam e nos criticam, zombam, condenam. E muitos, por não querer ser discriminado, eles vão e fazem acordo com o mundo. Mas bem-aventurado aqueles que passam o que passar, falam: eu já fiz a minha escolha. Vocês lembram que Josué falou? Aquele povo era um povo cabeçudo. Josué sabia disso. Fizeram um ídolo no deserto, Josué viu. Moisés ficou muito bravo. Ele já sabia o que aquele povo fazia. Ele falou assim: olha, eu quero falar uma coisa com vocês. Reuni todo mundo. Eu não sei o que vocês vão fazer. Agora eu vou dar uma notícia para vocês acerca da minha pessoa e da minha família. Eu e minha casa, nós vamos servir o Senhor. Vocês escolham quem vocês querem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você, irmão? E você, irmã? E sua casa? A quem você vai servir? Ao mundo? Aos seus amigos? Ou ao Senhor? Quem fica muito amigo do mundo perde a amizade com Cristo. Escolha quem você quer ser mais amigo. Deus seja louvado.